Estimular. Apoio. Lar Cooperativa Agroindustrial. Cultivando valores, alimentando histórias. O programa Estimular está começando agora, está recheado de informações ao longo de toda esta semana, com super profissionais, a minha colega Rosângela Servilheiro na reportagem e o Edeli Tapia, para quem já dou meu boa tarde. Boa tarde, boa semana, viu, Edeli? Boa tarde, obrigado, Elis. Feliz Dia das Mães, né? Obrigada. Vamos continuar comemorando essa data tão bacana. Esse domingo marcou, né? Muito beijo e abraço. E agora a gente começa uma semana, sim, como você disse, com muito trabalho e com muita informação aqui. Continuando o nosso vitrine, né, com as informações do Estimular. Boa tarde para você, no ar o nosso programa, que é uma realização do Governo Municipal de Cascavel, com o apoio da Lar Cooperativa. É uma alegria, de novo, estar com você, começar uma tarde, começar uma semana falando de coisas boas, né? Hoje aqui no programa, a gente vai falar a respeito de beleza. Que tal a gente dar algumas dicas de beleza aí na terceira idade, hein? Será que é possível? Daqui a pouco nós teremos uma maquiadora aqui dando dicas incríveis, tá? E que você vai entender tudo aqui pelo seu televisor, fáceis, práticas, dicas simples, dentro do nosso programa Estimular. Você vai conhecer também uma mãe acolhedora, é isso mesmo, né? Idosa, uma vida inteira dedicada aos filhos, à família e depois também a esse grande e bonito trabalho que é o trabalho da mãe acolhedora. Além disso, nós temos aqui dentro do nosso Estimular de hoje um bate-papo, ela volta para o nosso programa, é a psicóloga Daiane Santos, né, que está aí, que também tem estudos, é pós-graduanda em gerontologia e neuropsicologia. Então temos muito a conversar com ela dentro do nosso programa. Vamos falar hoje a respeito de autonomia, de independência na terceira idade. Importante, um assunto muito bacana para você. Claro que você pode participar desse bate-papo também, mandando aí o seu recadinho pelo WhatsApp 99990-6784. Esse telefone você consegue falar comigo, você consegue partilhar sobre coisas aqui do programa, dar sugestões, fazer reclamações, enfim, participar mesmo. Concorre a prêmios, fala com os especialistas, é um telefone só. 45 é o nosso DDD, 99990-6784. Já salva aí nos seus contatos para poder receber também várias dicas que a gente está dando ali pelo nosso WhatsApp. Combinado? Vamos começar o nosso programa falando um pouquinho desse nosso patrocinador, esse nosso apoiador, que nos possibilita chegar na sua casa todos os dias, né? São mais de 15 mil funcionários, são 11 mil associados, uma estrutura gigantesca aqui da nossa região, com sede ali em Medianeira, com um frigorífico em Matelândia, aqui em Cascavel. Lar Cooperativa, conheça um pouquinho mais. Você sabia que os cortes de frango da Lar que você encontra nos supermercados são industrializados aqui mesmo, nas cidades de Matelândia e Cascavel? Somando essas duas unidades da Lar, são mais de 10 mil trabalhadores. E cada vez que você leva para casa um produto Lar, além de ter a garantia de um alimento de primeira qualidade e muito nutritivo, você ainda garante o emprego de milhares de pessoas daqui da nossa região. Se é Lar, você pode confiar. Pode confiar sempre, viu? Estimular está no ar com você e na próxima meia hora o nosso bate-papo por aqui falando de coisas boas, falando de qualidade de vida, né? Enquanto a gente fala de qualidade de vida, começa por aqui, começa pela cabeça. A gente precisa realmente ter um gerenciamento aí dessas emoções, desses pensamentos, para que a gente tenha realmente um período bacana nesse isolamento social, né? O relacionamento com as pessoas que estão participando desse momento conosco, para que a gente consiga digerir tudo que está vindo lá de fora, tantas informações. É ou não é? Por isso, a volta aqui ao nosso programa da psicóloga Daiane Santos, que inclusive está fazendo essa pós-graduação em gerontologia, né, e neuropsiquiatria. Bacana, muito bacana. Esse assunto nos interessa muito, principalmente falando hoje sobre a autonomia e independência na terceira idade. Tudo bem, Daiane? Obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde a todos. Falar de autonomia e independência é falar de dois pilares muito importantes para o nosso envelhecimento. Falamos de autonomia, que refere-se à nossa tomada de decisão. E a
a continuidade disso, enquanto independência, essa possibilidade de colocar em prática é a funcionalidade das nossas atividades do dia a dia, o que está diretamente ligada à saúde do idoso, enquanto se sentir funcional e poder realizar as suas atividades de vida diária. Uma sede, né? Uma necessidade do ser humano, essa autonomia, essa independência. E quando chega na terceira idade, surgem alguns probleminhas, algumas limitações, né? Como é que a gente lida com isso? Muitos idosos realmente passam por isso. Quando nós falamos de autonomia e chega um momento da vida em que é sinalizado para essa pessoa, pela sua família, pelo seu médico, que algumas mudanças são necessárias. Um exemplo muito simples, né? Tanto já foi falado aqui no programa sobre o cuidado com as quedas, o quanto é importante estar atento a isso. No consultório, eu tenho pacientes que falam muito sobre isso. Ah, Daiane, é tanta vontade de subir, limpar um armário, cuidar minuciosamente das minhas coisas, mas essa vontade logo passa. Voltar a correr, praticar um esporte mais radical, vontade de fazer o que eu fazia. Mas nem sempre isso é possível. Então, a pessoa precisa de uma ajuda, de uma psicoeducação para compreender que muitas coisas ela pode fazer, mas outras precisam ser modificadas em prol da sua saúde física e mental. Muitas vezes a cabeça quer fazer, mas o corpo não obedece. Isso, são situações em que a total autonomia, total capacidade cognitiva, de pensamentos, de vontades, mas na questão da parte da independência, pode existir uma dependência, nós falamos dependência parcial. Aqui tem muita vontade, tem total compreensão, mas precisa respeitar e acolher o próprio corpo e compreender o seu nível de dependência. Mas isso ocorre também em outras idades, né? A gente tem essas limitações, a gente nunca está totalmente completo, né? Quando criança, na adolescência, falta sabedoria, as experiências. Quando chega na terceira idade, vai faltar um pouco da mobilidade física, mas a cabeça está legal, cheia de experiências. A gente tem que entender que para cada idade também tem ônus e tem bônus, né? Isso, é muito bom poder pensar isso, até para que o idoso compreenda que esses anos a mais de vida que ele ganhou não é algo que lhe prejudica, mas é algo que pode lhe contemplar sim pela sua sabedoria, no seu diálogo, na sua comunicação no dia a dia com a sua família, essa sabedoria que o idoso entrega o tempo todo e como você falou, em outras idades, dentro do curso de vida, as pessoas precisam lidar cada vez mais compreendendo seus níveis de autonomia e independência. Surgindo essas limitações e tendo ali algumas pessoas que geralmente estão ao redor cuidando porque amam, porque não querem que se machuque, não querem que sofram, né? Acabam impondo mais limitações. É nesse momento que surgem aqui discussões, surgem atritos, surgem problemas no relacionamento entre quem está cuidando e quem está sendo cuidado. Como é que a gente administra isso tudo? Quando falamos desse ambiente, são as pessoas que estão ali perto, a família, ninguém envelhece sozinho, a família ela é uma grande mediadora de um envelhecimento ativo e saudável e ela vai precisar realmente equilibrar essa comunicação no dia a dia, que é poder ajudar essa pessoa a entender que algumas coisas ela não pode fazer e, por outro lado também, poder entregar autonomia. Em algumas situações, a própria pessoa, ela compreende que ela não pode fazer mais nada, seja por ter recebido um diagnóstico recentemente, seja por uma mudança cognitiva. E nesse momento a família precisa fazer um trabalho inverso, que é ajudar essa pessoa a compreender que muitas coisas ela pode fazer, ela pode escolher as suas coisas no dia a dia, ela pode fazer a lista do mercado, participar das compras que serão feitas, ela pode opinar sobre situações da família. Então é ali uma dualidade bastante grande, ajudar o idoso a compreender essa mudança de autonomia e entregar na mão dele também. Na sua profissão, o ouvido é muito importante, né? Você escuta muita gente, né? Para conseguir entender o que está se passando, você ouve muita gente. O que mais aparece de reclamações e de queixas neste período aí, nessa terceira idade, com relação a essa autonomia e independência? No dia a dia tem muitas situações assim bastante diferentes. Como essa que eu citei sobre a pessoa mulher idosa, que quer cuidar, quer subir, quer organizar as coisas demais, é bastante recorrente. Aí essa pessoa ela consegue com ajuda pensar que aquela outra pessoa, seja o cuidador familiar ou então um cuidador que vem para cuidar da casa, essa pessoa consegue entender que essa pessoa também vai cuidar bem do seu armário, do seu guarda-roupa, não vai fazer do jeito dela, porque a pessoa tem o próprio jeito. Então esse exemplo acontece bastante. Com relação aos homens, eu participo muito da psicoeducação de homens que tiveram a sua autonomia modificada.
acabaram de parar de dirigir, porque o médico fez essa solicitação por conta de mudança cognitiva. Às vezes isso chega como um susto para esse homem e ele precisa de ajuda. Então é algo que acontece bastante. O homem muda bastante a nível psicológico, se entristece bastante, se aborrece e aí entra o trabalho da psicologia com essa psicoeducação para o envelhecimento. Proibir tudo é o caminho ou é melhor deixar com que a própria pessoa perceba que ela tem aquela limitação? Deixar com que ela faça, deixar com que ela experimente para perceber que não consegue? A realidade dos nossos idosos hoje, quando falamos dos homens, existe uma resistência a mais. A própria pessoa, ele percebe quando as mudanças cognitivas estão acontecendo. Aos poucos ela percebe, ela fica quieta, porque ela pensa que é normal do envelhecimento, alguém falou para ela que é normal, mas na verdade não era. E então o médico participa desse processo, a família. Muitas vezes os médicos falam, aos poucos, deixe de dirigir nas rodovias, transite apenas dentro da cidade. Aos poucos isso vai se modificando. Isso é muito positivo para o paciente nas situações que é possível fazer dessa forma. Você falou de carro. O carro é um problema, aparece sempre nessas discussões, nessas conversas. Como é que é o relacionamento, principalmente de um homem com um carro e de repente eu não tenho mais a chave? Estamos falando de um processo de construção da nossa sociedade. Temos mulheres idosas fantásticas, 70, 80, mais de 80, que ainda dirigem, que foram mulheres à frente da sua época, foram lá, na época falava-se carta, né? Tiraram a sua carta e dirigem. Os homens é a grande maioria, então eles sofrem bastante com isso, na construção social, como provedor da casa, provedor de todas as necessidades da família, aquela pessoa que dirigiu durante todos estes anos. Então o homem ele sofre bastante, é bastante recorrente esta situação. Olha, é uma limitação que todos nós temos, tá? É conter esse tal desse Covid-19. É um grande problema com relação a isso. Você já está sabendo, né? Ainda não tem um remédio, ainda não tem uma vacina. É preciso que a gente tome cuidados especiais por conta da existência desse vírus no meio da gente. Então, o importante é que a gente cuide de quem está ao nosso lado e se cuide também. Por isso, nós temos uma campanha muito interessante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, mas levasse isso bastante a sério também. A utilização de uma máscara faz toda a diferença. Confira aí. Oi, meu amor. A avó tá com muita saudade de te dar aquele abraço apertado e de ficar pertinho de você. Mas vó que é vó, cuida, né, meu filho? E eu tô assim, mesmo um pouquinho longe, tô cuidando de você. Brinca bastante. Cuida de todo mundo aí e quando tudo isso passar, a gente vai matar a saudade. Usa com carinho e cuidado, tá, meu filho? Fiz especialmente pra você. Se cuida daí, que eu me cuido daqui. A avó te ama muito. Eu também te amo, vó. Se cuidar, é isso. E cuidar do outro, né? Um grande aprendizado deste tempo, desse período de pandemia, que vai passar, calma, viu? Vamos fazer o que é necessário nesse momento, que aí a gente consegue acelerar esse processo aí de isolamento social. Combinado assim? Vamos falar de mais amor, de mais carinho, de mais afeto? Mãe acolhedora, tem coisa mais gostosa? A Rosângela Servilhelli foi conhecer uma, né, que está lá se cuidando, mas também cuidando de muita gente. Coronavírus, isolamento, tudo isso esta mãe social tem enfrentado nestes dias e com muito bom humor. Maria Zoneide já criou 5 filhos biológicos e mais 8 acolhidos. Ela é mãe acolhedora há 12 anos e ter os filhos em casa o tempo todo tem ajudado na aproximação da família. Fiz parte desse projeto por causa da solidão. Meu marido era caminhoneiro e viajava e me deixava sozinha. E daí eu me sentia muito sozinha. A casa muito grande e sem ter o que fazer. Meu crochê não estava me substituindo, né? Porque era muito parado, então eu estava sentindo falta. Daí um dia eu fui procurar alguém para me substituir, para me ajudar aqui dentro de casa, né? E assim, na solidão, não me ajudar no serviço, porque o serviço eu faço sozinha. Na solidão. Daí descobri desse projeto. A assistente social da prefeitura me mostrou esse projeto que ia ser muito bom para mim. E foi. Eu fui curada, libertada.
E hoje eu estou aqui sã e salva e cuidando dessas crianças. E aqui do governo é mais ou menos uns 8 eu já acolhi. Vem, fica um pouco e vai. Mas teve 3 que eu peguei e ficou 11 para 12 anos aqui em casa. Um ainda está comigo. Mãe e filho passam os dias assim, conversando e compartilhando histórias. Está sendo bem bom para mim, até melhor do que se eu saísse para fora. Está sendo muito bom para mim. E daí o bom é que eu tô tenho mais tempo, né? Porque daí não tem muita visita, não vem visita. Eu tenho mais tempo para fazer meus crochê e mais tempo para ficar com eles, conversando com eles. Além disso, Dona Maria Zoneide faz seu artesanato, cuida da casa e confessa. Nestes dias em que os filhos estão em casa, ela conta com um tempo a mais para se dedicar a eles. E isso tudo, segundo ela, é muito bom. Eu sou muito feliz ser mãe acolhedora, eu sou muito feliz, sou muito contente, não me vejo sem ser mãe acolhedora, sem criança na minha casa. Eu não trato eles que nenhum acolhido, que nenhuma criança estranha, não, eles são meus filhos. Beijo, né? Quanto afeto, quanto carinho nessa reportagem. Obrigado a Rosângela Servillieri, que tem descoberto essas pérolas, aí, esses tesouros, e tem nos apresentado aqui através do programa Estimular. Doutora, a gente está vendo aqui através dessas reportagens uma coisa muito bacana. Quem está feliz, quem está bem, quem está com um alto astral, também está ocupado, está em atividade. De volta esse velho assunto, manter-se em atividade é um segredo aí para a felicidade, para a alegria, para o bem-estar nesse momento? Com certeza, o nosso repertório emocional, ele fala muito nessa hora. Vemos o exemplo dessa mãe. Olha o tamanho, a extensão do repertório psicológico dela para dar conta de lidar com a situação de pandemia, para orientar lá os seus filhos, cuidar da sua casa. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo acende esse alerta para todos nós. O quanto nós precisamos investir na nossa saúde mental, porque nós não sabemos que situações podem aparecer, mas nós podemos contar com o nosso repertório, com as nossas capacidades psicológicas para lidar com todas as situações. Falando em independência, falando em autonomia, quem está ao redor desse idoso, dessa pessoa numa terceira idade, tem que pensar nisso também, né? Que não importa o grau de limitação ali, há sempre alguma coisa que ele pode opinar, que ele pode ajudar. É sempre importante envolver essas pessoas. Isso, com certeza. Existe um movimento do idoso, quando ele percebe as suas mudanças físicas, cognitivas, ele mesmo vai se esquivando, ele vai ficando muito quieto. Então, a sua família precisa utilizar, a sua família, seus cuidadores, enfim, dessas ferramentas. Chamá-lo para a conversa, chamá-lo para a participação das situações que estão acontecendo na sociedade e dentro da sua família. E dentro também dos seus limites. Perceber isso, desde que não prejudique essa pessoa, dá para ela pequenas tarefas, pequenas atividades. Isso, muito bom. Os pacientes falam muitas vezes, tem uma vontade, que lavar a louça, hoje é por minha conta. Se essa pessoa tem condição física para isso, tem um cuidador que cuida dele mesmo, uma pessoa que cuida da casa, mas essa pessoa quer fazer e ela tem condições, por que não? Isso vai trazer um bem-estar para ela. Reclamação de alguns filhos, tá? Vamos falar o que os filhos andam falando pra gente aqui no WhatsApp. Olha, o pai continua querendo resolver as coisas do banco, continua querendo resolver problemas lá com o carnê, com a conta, que eu não sei o quê. E a gente morre de medo que ele acaba caindo num golpe, que ele acaba perdendo dinheiro, fazendo um negócio errado. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Para o idoso poder entender sobre essa situação, nós falamos aí de uma comunicação assertiva, porque muitas vezes não basta chegar para essa pessoa, pronto, você não mexe mais com o seu financeiro, eu que vou gerir as suas finanças, pronto, acabou. Não funciona assim, vale muito mais sentar com essa pessoa, traz ali as suas finanças, mãe, pai, vamos organizar isso, isso e isso, o que você acha? Esse valor está sendo destinado para isso, vai sobrar tanto, quer fazer alguma coisa diferente, quer guardar, o que você quer fazer? Traga essa pessoa para participar. A comunicação assertiva, ela vai ser aí uma base para que esse idoso não venha a adoecer
por conta dessa mudança de autonomia. Os golpistas de plantão sabem que ali tem uma limitação emocional, psicológica e vão utilizar essa brecha para poder aplicar os seus golpes. É nesse ponto que eles encontram a clientela, né? As vítimas deles. Isso. E quanto mais clara, assertiva for a comunicação entre a família, quando acontecer uma situação, o idoso ele vai achar estranho, então ele vai contar para o filho, vai contar para outras pessoas próximas a ele vai ter confiança e transparência. Olha, estranho, isso aconteceu comigo, recebi uma ligação estranha, um e-mail diferente. Volto a dizer, comunicação assertiva, para que o idoso não esconda, não guarde somente para ele essas situações. Se bem que é natural, né, que todo mundo que tenha caído no golpe, ou que todo mundo que tenha sido passado para trás, tem ali um primeiro impulso de esconder, até por vergonha, né, de ter sido vítima de uma situação que para outros pode ser constrangedora. Isso, motivo pelo qual muitos casos não têm sido noticiados, né? Eles não denunciam justamente pela vergonha e pedem para os filhos, para a esposa ou ao contrário também, que não contem para ninguém. Essa questão da vergonha é muito pesada para o idoso. Muda-se muitas coisas, parte física, mudança cognitiva. A inteligência desaparece? Não. Todos continuam inteligentes e sábios. A mudança é no ritmo das coisas. Então, não tenha vergonha de buscar ajuda e de demonstrar as suas dificuldades. Podem esconder também para evitar até mais limitações, até mais proibições. Isso também. Vai escondendo, na verdade, escondem o máximo que podem, para que algumas mudanças que eles já estão prevendo não aconteçam. Mas, quando esse idoso ele é bem acompanhado, ele tem um bom acompanhamento médico, psicológico, uma boa orientação para envelhecer, cada vez mais eles não escondem, porque eles sabem que a parte do processo, coisas estão acontecendo e eles podem contar com quem está perto. Olha, acontece uma coisa muito bacana com a gente aqui no programa, viu? Esse número de telefone que a gente disponibiliza para os nossos telespectadores, não para de chegar mensagem, né? O tempo todo, manhã, tarde, noite, as pessoas continuam mandando mensagens para a gente. É muito bacana essa participação, quero dizer que isso é muito legal. E lá surgem os mais diversos assuntos, né? Espiritualidade, as finanças, golpes, dores, doenças, reclamações, enfim, está surgindo de tudo nesse telefone. É muito bacana, você pode realmente conversar conosco através desse telefone 99990-6784. Muita gente agradecendo pelo programa, que está fazendo companhia, que está trazendo informação de qualidade. Então a gente quer dar um beijo e um abraço a todo mundo que está participando aí. Usem, abusem desse telefone, tá? Podem mandar quantas mensagens quiserem, conversem mesmo. A gente, na medida do possível, vai atendendo todo mundo ali e vendo todas as reivindicações. Um dos assuntos que aparece muito ali, doutora, quero saber se a gente pode conversar contigo a respeito disso. Namoro na terceira idade, paixão na terceira idade, amor na terceira idade. Podemos falar disso um pouquinho? Podemos. Antes, só um pouquinho, vamos dar um tempinho para maquiagem, né? Que elas precisam se produzir para que a gente fale também desse momento aqui. A gente tem uma reportagem agora toda especial, que na verdade é uma dica de beleza. Nós temos uma maquiadora profissional que vem dentro do programa Estimular para trazer para você algumas dicas de maquiagem ali, para que você fique ainda mais bonita. Vamos lá? Maquiagem na terceira idade. O que fazer? Como fazer para poder ficar bonita, elegante e sentir-se bem? Existem truques, né? E a gente veio conversar com a Solange Ribeiro, que é especialista, e esta aqui é a Dona Aline, a mãe da Sol. Então as duas moram perto, uma cuida da outra, e é por isso que a Dona Aline está aqui hoje. Porque a Solange está cuidando da mãe, né, Sol? Nesse período, né? Então, e existem truques, né, Sol? A Dona Aline já é uma senhora muito bonita, mas vai ficar ainda mais bonita porque a Solange, gente, é uma maquiadora de primeira. Sol, então agora é com você. Vamos mostrar para as nossas amigas de casa truques de maquiagem, né? Uma maquiagem fácil que você pode fazer em casa. Você que é bem vaidosa, para depois que acabar essa pandemia, poder ir para o bailinho bem linda. Então é só seguir aqui as dicas da Solange Ribeiro. Isso aí, vamos fazer uma maquiagem valorizando os traços, né? Porque não é que tá na terceira idade que não dá para se valorizar. Aí, o início, é bom a gente sempre dar uma higienizada. É muito importante a hidratação com creme. A única dica é o quê? Comprar uma base que seja mais líquida, olha só, ela é bem fluida. E aí, com um pincelzinho, ou até com uma esponjinha mesmo, tá? Você pode ir aplicando, ó. E aí vai dando batidinhas, ó.
Não pode esfregar muito, porque senão você acaba tirando o hidratante, tá? Com uma esponjinha, para ir mais próximo aqui dos olhos, aí a gente vai dando batidinha também, tá? Pode ser usado um blush ou até mesmo um batom. Dá batidinhas com o pincel, bem de levezinho, bem na maçã. Movimento arredondado, ó. Os olhos, o que a gente vai fazer? Na pálpebra, você pode usar um corretivo ou até mesmo a base, a própria base. Pode fechar os olhos, passa em toda a pálpebra, porque isso aqui vai fazer com que a sua sombra apareça mais e também já faz uma correção na cor da pálpebra. Quem não gosta muito de maquiagem, o ideal é usa um marronzinho para dar profundidade e um clarinho no canto interno, que isso também vai abrir o olhar. Mas aquelas que gostam, que é um pouco mais ousada, pode usar um escuro em toda a pálpebra móvel, tá? Essa parte molinha de baixo. Peguei um marronzinho e já aplico fazendo o movimento de esfumar, ó, movimento de bolinha, tá? Quem gosta um pouco mais forte, vai colocando mais produto. E aplico nesse cantinho interno. Isso aqui, como ela tem o olho pequenininho, é para abrir um pouquinho mais o olhar dela, tá? Vou até encontrar a parte escura. Então eu vou pegar o mesmo marrom que eu usei, olha para cima, e vou só dar uma esfumadinha aí embaixo, só para dar uma marcadinha no olhar. Principalmente quem tem o olho claro, destaca um pouco mais. Aqui o cantinho externo, sempre é bom dar uma limpadinha, puxando assim, ó, para dar uma levantada no olhar, que isso também ajuda a levantar o olhar. A máscara para dar uma valorizada, quem não gosta, né, de usar cílios, nessa idade já incomoda, né, tá usando cílios, elas não têm muito costume. A sobrancelha, também a gente pode dar uma valorizada. Você pode ir com a base, se ela já tá meio acinzentada, pode ir com a base para dar uma disfarçada, apagar um pouquinho. E aí você pode ir com a sombra marronzinha que você tem, já vai só para dar uma valorizadinha, só para marcar um pouquinho mais. Interessante é usar sempre batom em bastão, assim, que ele é mais cremoso. Porque nessa fase, como a gente falou antes, acaba ficando um pouco mais seca a pele e tal, e os lábios também. Se tem a pele muito oleosa, aí o pó ele ajuda, né? Ele tira um pouco essa oleosidade. Sol, quero agradecer a sua participação no nosso programa, no Estimular, a Dona Aline. Só lembrando, pessoal, que a Dona Aline é mãe da Sol. E a Sol está cuidando da mãe nesse período. Então, essa maquiadora, ela maquiou a própria mãe. E você pode fazer isso em casa com a sua mãe ou você mesmo, né? Que gosta de se maquiar, que tem o dom, é só pegar essas dicas e ficar ainda mais bonita. Sol, muito obrigada, Dona Aline, muito obrigada. Sol, Aline, Rosângela, obrigado vocês, viu? Um monte de gente agradecendo aqui pelas dicas de maquiagem. Falou de beleza aqui, aí pronto, né? E que ganha todo mundo mesmo. Pergunta aqui, mas vou maquiar para ir para onde, né? Vou ficar bonita, vou me vestir para ir para onde? Para ficar em casa também vale ficar bonita, doutora? Vale, com certeza. O pijama é muito confortável, mas não precisa ser a sua peça principal durante todo o dia. Vale a pena se arrumar, ficar bonita sim. Autoestima sempre importante. Importante se cuidar, mesmo estando em casa. Sim. Eles também, né? Os homens, bigode, com barba, certeza. Cabelo. Tenho acompanhado meus pacientes, se levanta, tira o pijama, coloca a roupa, escolhe a roupa que vai, arruma o cabelo para tomar café com a esposa. Por que não? Já manda uma mensagem para o cérebro. Estamos em ativa, estamos abertos para mais um dia. Ninguém está de férias. Isso Muito mesmo. bom isso. Rapidamente, deixa eu dar uma passada aqui pelo nosso telefone. Olha só, a Maria está mandando um beijo para todo mundo. Um ótimo começo de semana. Maria lá do Guarujá. Maria, obrigado, viu? Tem mais aqui. A Clarice está com a gente também. Linda reportagem da Mãe Acolhedora. Também achei, né? Lindona. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Fotos na frente da TV, muito legal. Fotos na frente da TV, muito bacana. Fiquei triste hoje por ficar tanto tempo dentro de casa por causa do coronavírus e o meu colesterol subiu. Eu era acostumado a fazer uns 6 km por dia de caminhada.
Traz para mim aí um remédio caseiro para colesterol. Ela está pedindo aqui, rindo muito, né? Boa dica, viu? A produção está na escuta aí, já está providenciando colesterol alto. Vamos tratar disso aqui. Obrigado por nos proporcionar os momentos importantes e produtivos, nos ajudando a ter ânimo, coragem, esperança e alegria nessas tardes com você. Tudo maravilhoso. Parabéns. Helena, beijo, Helena. Obrigado pela participação, viu? A Noeli, que programa legal é estimular. Muitas médicas ótimas. Eu gosto muito, estou sempre ligado. A Noeli do Guarujá. Beijo para Noeli. Não vou falar quem foi, tá? Não vou dar nomes aqui agora, porque são várias ali perguntando a respeito de namoro. Eles também estão preocupados ali. Arrumei um namorado, já começaram a interferir. Tem filho aqui me dizendo o que é certo, o que é errado, para que eu me cuide. Como é que é isso, doutora? Nessas situações, com certeza os filhos querem saber quem é esta pessoa. E isso nada se refere a infantilizar, tratar como criança. A questão é, a família quer conhecer, então para você que está querendo namorar, está conversando com alguém, né, tem um crush aí, 70, 80 anos, enfim, converse com a sua família quer sentir segurança para saber quem é essa pessoa. Vamos voltar para falar mais disso? Vamos voltar para falar mais de namoro? Então, bacana. Obrigado, doutora, pela presença aqui. Obrigado a você pela companhia mais uma vez. A gente não tem mais tempo. Voltamos amanhã. Um abraço.